Tropeçavas nos astros, desastrada. Quase não tínhamos livros em casa e a cidade não tinha livrarias. Mas os livros que em nossa vida entraram são como a radiação de um corpo negro apontando para a imensidão do universo. Porque a ideia, o conceito, o verso e, sobretudo, o verso é que pode lançar mundos do mundo. Tropeçavas nos astros desastrada, sem saber que a aventura e a desventura dessa estrada que vai do nada ao nada são livros. E o luar contra a cultura. Pois é, usamos esse texto do Caetano Veloso para anunciar que a TV Assembleia, durante toda essa semana e na semana vindoura, estará repercutindo nos seus programas, sobretudo no Alagoas Acontece e no Personalidade, um dos maiores eventos literários que acontece em Alagoas, que é a Bienal do Livro. Traremos aqui escritores, gestores, editoras, para a gente respirar um pouco essa onda literária que acontece de 2 em 2 anos em Alagoas. E não é para menos, já vamos começar de agora, sem teretetê e sem parapapá. Vamos começar com um poeta que habita o estado de São Paulo há bastante tempo, largou a sua terra, mas as suas raízes, a sua terra não o largou, nem as suas raízes o largaram. Eu estou falando, ele mesmo vai se apresentar, então vou passar para o nosso poeta aqui. Eu sou João Gomes de Sá, sou natural de Alagoas. Aprendi a fazer poesia para dizer coisas boas. Eu gosto do meu trabalho e um pouco dele espalho para todas as pessoas. Volto agora à minha terra, depois dessa caminhada. Eu percorri muita estrada por esse mundo infinito, mas a saudade era grito, um aboio recorrente. Fui aluno e professor. Eu sou poeta, cantador das coisas da nossa gente. Eita! João Gomes de Sá, poeta alagoano, radicado em São Paulo, que veio lançar aqui na Bienal a sua mais recente obra, que é Aquarela Alagoana. Está aqui, ó, o livro Aquarela Alagoana. A gente vai falar um pouco desse livro, claro que é o filho mais novo do João, mas vamos falar um pouco da obra dele aqui também. João, fala um pouco aqui, o que é que a ideia desse livro, o que é que conta o livro, o que é que ele representa para você? Olha, Paulo, na verdade o livro é uma homenagem singela, uma homenagem simples àquelas pessoas, àquelas personalidades que contribuíram e contribuem para a formação da cultura alagoana, né? E algumas dessas personalidades, personagens, eu tive o prazer de conviver com elas na minha época de estudante de letras aqui na UFAL, não é? Então, fiz uma pesquisa e estou trazendo aqui essa mais recente produção em homenagem a todas essas pessoas que, de certa forma, contribuíram também à minha formação. E aí você usa aqui de uma referência à Aquarela do Brasil, né? A música do nosso querido Ari Barroso, isso. Né? Mas também o duplo sentido da arte visual, da questão das aquarelas, porque o livro também é feito com quase que uma poesia a 4 mãos, através de um grande ilustrador alagoano também, que é o Eduardo Bastos, em que ele coloca as aquarelas, né? Eu vou abrir aqui, ó, até enquanto você fala disso aqui, uma das primeiras aquarelas aqui, ó. Essa é fantástica. Vá falando aí. Pois é, aí é uma homenagem que eu faço ao criador, eu acho que é uma enciclopédia de Alagoas, que é o ABC das Alagoas, né? Professor Francisco Reinaldo, eu fiz pesquisa exatamente também nesse ABC das Alagoas. Desde aqui, ó, dedicatória a Reinaldo Amorim de Barros, pesquisador, memorialista, professor e criador do ABC das Alagoas, que é a maior referência que a gente tem hoje, né? Exatamente. Como é que eles chamam? Como é que chama? Eu sou um tópico, não, eu sou um...
de um dicionário, a pessoa é o quê? Não, ele é um dicionarista, ele é além de ser dicionarista, de que é bibliográfico, não é? Ele pega a biografia e faz toda a extensão da vida das pessoas, né? Ah, é isso. Não é? O que eu ia dizer é que eu sou um verbete. É um verbete, Isso. o verbete. Você é um verbete. O verbete, ele pega, ele puxa todas as pessoas que deram alguma contribuição em Alagoas e ele bota ali naquele ABC. Exatamente. Eu vou trazer o professor aqui, ele já está com dificuldade de locomoção, eu levei lá da outra vez, quando a gente tinha no Alagoas Arte e Cultura, mas o professor terá que vir aqui para a gente entrevistá-lo no Personalidade. Paulo, é importante que todo alagoano no Brasil conheça esse ABC. É uma enciclopédia mesmo. É um ABC é uma obra fantástica. Acessa pelo Congresso Nacional. O Congresso hoje, Nacional né? já pode colocar nas redes sociais ABC das Alagoas, que já tem acesso. Todo online, né? Tudo online, tudo online. Bom, e você aqui, João, além do... Claro, a aquarela é a parte, né, do Eduardo. E aí você vem com uma biografia sucinta, mais pontual de cada pessoa. De cada homenageado, né? Cada homenageado. Exatamente. Com uma pequena biografia em versos, não é isso? O lance, Paulo, na verdade, quando a gente fala em biografia, a gente pensa assim nesse verbete, né? A filiação e a formação da pessoa, né? Mas isso é muito comum. Eu digo, não, eu vou transformar, vou pesquisar, pegar a biografia dessas personalidades e vou fazer em versos cordelianos, né? Aí eu começo falando, né, tem uma nota do autor, do ilustrador, e depois em ordem alfabética eu vou fazendo em versos cordelianos essas pessoas que eu trago aqui nesse livro homenageado, né? E claro, o retrato seu mesmo. Sim. Não era besta nem nada de ter um negócio aqui, o João, rapaz. Né? Tá, cadê, meu Deus? Como é que eu boto aqui? Meu Deus, tá aqui. Cadê aqui? Tá aí, tá aqui. Agora olha o João ali. Pois é. João com um chapéu imponente, um bigode vasto, parece que comeu um curió. Olha, repara, se o bicho ficou com as asas de fora. João, não dizia isso antigamente, quando a gente botava um bigode bonito, esse menino parece que comeu um curió. Então vamos lá. Então, outras personalidades aqui, o nosso ilustrador, né? Nosso ilustrador, que não veio para a nossa entrevista aqui, mas que, olha, aqui o ilustrador, o Rubens, né? Que maravilha. O Eduardo, né? Eduardo, aliás, Rubens não, Eduardo. Aldo Rebelo está aqui também, ó. O Aldo Rebelo tem uma característica muito interessante, porque foi o convívio com ele no movimento estudantil aqui, né? Na época de reconstrução da UNE, em 1979, e a gente estava junto nessa lida e tantos outros, assim como depois você vai vendo, pegou muito essa parte política também, não é? E vários outros, Arriete Vilela, Carmen Lúcia Dantas, olha que maravilha. Eu sempre fico aqui me embananando para mostrar para a câmera. Mas e a professora aqui, Carmen Lúcia foi a minha professora no Museu Theo Brandão, né? Isso. Eu como aluno bolsista, e ela era diretora na época, então ela tem assim, eu tenho uma admiração muito grande, e a minha formação, ela vem por aí mesmo, porque a Carmen Lúcia sempre ali dando aquelas dicas, dando informação, insinuando e sugerindo que eu estudasse, que eu pesquisasse algumas coisas. E eu sou muito grato também pela Carmen Lúcia. E na cultura, você foi para o berço trabalhar ali no berço da cultura Inclusive, popular. Minha esposa trabalhava, a Rita. Sim, a Rita também trabalhava como bolsista, nós éramos bolsistas. Aí né? teve contato com o Enéas. O Enéas Tavares, enfim, aí a Vera Lúcia também, né? Muita gente. O Enéas, inclusive, definiu uma das suas habilidades hoje, que é a questão da xilogravura, exatamente. Né? Então, tem aqui Chal do Pife, ó. Chal do Pife. Olha, aqui é muita gente mesmo. Olha, Edberto Cianelli. E o Edberto Cianelli, quer dizer, a minha surpresa maior, Paulo, é que o Edberto Cianelli, ele fazia engenharia na época, parece que ele fazia engenharia, e ele não chegou a concluir o curso, ele enveredou da pesquisa, das memórias, então ele está fazendo um trabalho fantástico aqui em Alagoas, cara. Então, fazendo um trabalho fantástico. Né? Salvaguardando essas manifestações todas que nós temos aqui em Alagoas. Né? E tem um aqui que é do Fragoso. Fragoso, olha você aqui. Fragoso, cadê o Fragoso?
Não, é que a gente se parece muito, eu e o Fragoso. Sou eu, obrigado. Aproveitar para agradecer aqui, de viva voz, né? Tete a tete, ou como diria a minha avó, teté a teté. Porque, Paulo, a minha referência muito assim, e também você tem essa particularidade, porque você declamava muito a poesia do tio Tônio, do Lambisola, né? Eu lembro muito que você declamava o Salário Mínimo, Ovo de Codorna, Vou Morar na Lua, né? E aí nossa, aquilo para mim era fantástico. Já foi um despertar. Despertar, exatamente. Para esse tipo de poema. Exatamente. Né? Eu me lembro que você conversava muito comigo. Conversava muito. E você nem fazia na época. Não você tinha, já bateu a vontade de estudar isso aí. Eu ainda vou fazer porque eu acho uma linguagem, né? Você... Muito interessante. Isso na década de 70, né? Já no finalzinho da década de 70, por aí. É verdade. Né? E ali você começou? Eu comecei, você vê. Na verdade, eu não escrevia. Eu apenas admirava essas manifestações, você declamando as pessoas, os poetas. Aquilo para mim era o máximo, né? Aí quando você vai para São Paulo... Aí foi a saudade? Aí é a saudade, aí bate a saudade, eu começo a rememorar todo esse povo, toda essa linguagem, todas essas manifestações espontâneas, os folguedos, as danças. Inclusive em São Paulo criamos um grupo chamado Trivoli e Companhia de Expressões Populares, e a gente fez um musical chamado Pimenta do Reino, e nesse musical a gente contava a história do Brasil com os folguedos alagoanos. Olha que maravilha. Um negócio fantástico, fizemos algumas inserções com a Inesita Barroso, a saudosa Inesita Barroso, né? E foi um espetáculo maravilhoso. E tudo nesse universo de ver vocês aqui fazendo isso, né? É como dizia a Cecília Meirelles, está tão perto de mim e eu não fiz nada e agora eu tenho que fazer, né? Então eu volto agora, como eu digo, trazendo essa homenagem mesmo, né? Como eu digo também, ainda é muito pouco, não é? Sinceramente, ainda é muito pouco. Poderia ser uma coisa mais... Mas já é grande, já é grande. Fazer, né? Escute, quem lhe edita hoje? É uma editora independente? Olha, Paulo, este livro ele sai pela minha editora. Eu criei uma editora, até porque alguma editora, que é uma editora conhecida, que publica os meus livros, a editora Nova Alexandria, em São Paulo, e aqui eu agradeço muito porque ela publicou meus livros, assim que vendeu para editais de governo, uma série de coisas. Mas esse livro eu precisava fazer, não é? E eu precisava fazer, mas rápido, né? Eu digo, tem que mandar para esse pessoal, né? Aproveitar o evento da Bienal, né? Que está fantástica, né? E lançar o livro. Aí eu criei uma editora, Companhia do Cordel Edições. Você me falava que, inclusive, a ideia do livro era fazer sobre as pessoas vivas. E exatamente. Exatamente. Tem duas homenagens póstumas, duas aqui, né? Que pessoas que... Eu tenho o Enéas Tavares, tenho o professor Sábio, tenho a Anísio da Silveira, né? Que era, para mim, é uma pessoa fantástica, né? E aí tem um negócio muito interessante, porque quando eu digo assim, não, eu vou fazer só quem está vivo, porque eu quero que as pessoas sejam homenageadas vivas, né? Se quem quiser falar de mim, faça agora, aquela história, né? Mas aí aconteceu isso, e eu fiquei assim, não, mas para mim essas pessoas não morreram, porque eu estou falando como é que morreu, está aqui, não é? Estamos falando dela aqui, então ela continua viva, né? Com esse legado, essa grande obra que está aí, né? É verdade. Tem uma... O deputado Inácio até trouxe no funeral do Lessa, que era o nosso guardião do forró, o deputado Inácio tinha vindo no mesmo momento, no momento anteriores de um funeral indígena, né, do povo Cariri Chocó, eu acho. E o pajé, na hora que enterrava fazia as últimas homenagens, na sua palavra, ele falava o seguinte, que ali estava sendo enterrado um guerreiro. E guerreiro não morre, guerreiro vira semente. Então, eles não estavam enterrando, eles estavam plantando. Olha que imagem bonita, poética. Né? Nossa. Então é isso, essas pessoas estão plantadas aqui, exatamente, né? A semente foi plantada. Que já né? Então, floresce novamente. Não é morte, né? Ela floresce e vira, né? Isso aqui por minha parte, eu me sinto bastante gratificado. Mas vamos falar um pouco da tua obra no todo. Esse é o último que você veio lançar aqui, mas tem uma aqui que é muito interessante, né? Que você já teve aqui no Personalidade e cada vez você traz coisas novas. Esse aqui é A Flauta Mágica e a Viola Caipira. Fala um pouco sobre esse livro aqui. Esse livro, eu assisti a Flauta Mágica, a ópera do Mozart, né? Assisti.
E por coincidência, uma professora da Universidade Estadual de Maringá, a professora Margarida Cosse, ela estava fazendo pós-doutorado na França, não é? E ela conhecia toda a minha obra de literatura de cordel, sobretudo essas adaptações. Eu fiz a adaptação Alice no País das Maravilhas, A Metamorfose do Kafka, O Corcunda do Norte Hemisfério. E aí eu disse para ela que eu estava escrevendo a Flauta Mágica, ela ficou encantada e queria fazer. Só que aí, essa ópera, eu mudo um pouco do original. Eu mudo um pouco porque no original um guerreiro tem que enfrentar muitas lutas, muitas batalhas, né? Muitas guerras mesmo para conseguir resgatar a princesa. Não é? Ele tem que passar por esses obstáculos, essas tarefas, essas atividades para resgatar a princesa. E eu fiz diferente, pegando ainda o lance da cultura popular que está dentro de mim. Eu digo, não, aconteceu o sequestro, mas ele vai, para ele resgatar a princesa, ele tem que responder adivinhações. Né? Aí eu fiz uma série de adivinhações e conforme ele vai respondendo, e a viola caipira é que dá o mote, né? Ela vai ali dando os acordes, inspirando para ele responder as perguntas. Não é? Então eu consegui fazer esse livro aí que realmente tem uma aceitação muito grande também, muito boa. E eu costumo dizer que é a primeira ópera popular em literatura de cordel. Como você sabe que é a primeira? Eu digo, ó, é porque eu não conheço outra. Quem sabe tem outra, né? Mas para mim é a primeira ópera em literatura de cordel. Olha que maravilha. O narrador entra aqui na flauta. Essa história se passou num lugar muito rochoso, o raro conjunto de árvores, macabro, silencioso, com uma sombria gruta, era o cenário ideal para qualquer animal viver em constante luta. E por aí vai. Então, que maravilha, e por aí vai. né? Aí outra adaptação de um clássico também, que é o Corcunda de Notre Dame. Olha aqui. O Corcunda de Notre Dame. Tem uma coisa bem interessante que às vezes as pessoas costumam perguntar assim, João, qual é o livro que você mais gosta? Livro assim, é o mais recente, né? Mas esse aí ele tem um enfoque diferente porque eu pego aquilo que aconteceu em Notre Dame, em Paris, e trago para o sertão. Eu digo assim, o romance do Corcunda de Notre Dame, leitor, escrito por Victor Hugo, aquele grande escritor, em versos vou recontá-lo. Sua atenção, por favor. Antes, porém, quero dar uma breve explicação. O romance do Corcunda eu trago para o sertão. E o Nordeste brasileiro é palco de toda ação. Então, tudo aquilo que aconteceu em Notre Dame, em Paris, acontece no sertão. Né? Então, essa é uma característica bem legal. E é um livro, que eu digo assim com muito orgulho, que saiu aí pela editora Nova Alexandria de São Paulo e que já foi vendido mais de 100 mil exemplares por todo esse Brasil, né? Coisa fantástica. E hoje ele está trazendo uma nova capa, uma nova edição, exatamente para isso. Você é um poeta metido a besta, porque tudo que acontece lá fora, você quer que aconteça aqui também. Do mesmo jeito. Aí você dá a sua característica. Não né? Isso aqui vai ser agora. Não aconteceu ter o Corcunda, aqui não tem o Corcunda tem que ter também. também, exatamente. Né? Vou lhe apresentar o prefeito de Quebrangulo, Marcelo. Legal. Você conhece ele? Não conheço. Pô, ele construiu na cidade dele lá, rapaz, o Champs-Élysées. Tudo que é coisa que ele vê na Europa, ele bota lá numa miniatura, num negócio. Que maravilha. Certinho com você. Fazer poesia lá. Então, aqui tem o Champs-Élysées. Aqui também tem. Bom, aqui, o Alto do Boi Encantado, que é uma manifestação nossa. É o Bumba Meu Boi, né? O Bumba Meu Boi que o Nordeste todo, né? De uma forma ou de outra, ele acaba... Esse personagem do boi, né? Tá no rezado, tá no guerreiro, tá sozinho, né? Tá no carnaval, tá no São João, tá em todo mundo. Tudo quanto é lugar. Esse livro é uma coisa interessante, porque eu faço também verso de cordel, né? É tudo em verso de cordel. E eu pego a partir do momento que o boi morreu. O livro ele vem a partir do momento que o boi morreu. Então é toda a cena de ressuscitação do boi. E aí é uma peça de teatro, né? É uma peça de teatro em cordel. Né? Ah, é uma peça. É uma peça de teatro. Já foi publicado São Paulo, e montado várias vezes, em Pernambuco, em Minas Gerais, São Paulo, em vários lugares do Brasil já foi encenado, já foi montado esse espetáculo. Aqui ainda não. Pelo amor de Deus, olha aqui. Os grupos aí de escola, grupos que trabalham com teatro escola. Olha aqui, um bom texto
né, para a gente montar e mostrar um pouco que são a nossa tradição do boi, né, do João. Foi montado em todo o Brasil, não é montado, né? Geralmente. Falta montar em Casa de Alagoas. Ferreiro, espeto de pau. Como... Casa de Ferreiro, mas aí tá a dica, né? Os grupos para montar o espetáculo. Os grupos aqui, ó. Procura o João, não é difícil. João Gomes de Sá, bota aí, hoje em dia, né? Aqui, Via Sacra, o Caminho da Luz. Paulo, esse livro aí tem uma história muito interessante. Existe uma cidade em Pernambuco chamada Afrânio. E lá tem um distrito que é tomado pelo patrimônio chamado Caboclo. E tem um cruzeiro, né? E foi tombado. E nós íamos lançar em 2019, direto pela televisão, direto, ao vivo, porque o gestor daquele distrito queria fazer a Via Sacra nas estações, subindo o morro. E nós fizemos com o parceiro cantador do Brasil, Aldir Carvalho, e nós não conseguimos, porque veio a pandemia, né? E nós não conseguimos fazer. E agora o gestor, né, como diz o outro, ele viajou também, e a gente está esperando a oportunidade de lançar o livro lá e fazer a Via Sacra em Caboclo, lá em Afrânio, Pernambuco. Algum desses livros tem a sua participação de xilogravura também? Não tem. Não tem, né? Como é que você faz isso, essa divisão da sua atividade como xilógrafo? Porque era natural que você... Né? Você chamou outras pessoas. Eu chamo outras pessoas. Para ilustrar, exatamente. Então... O que acontece? Quando a editora vai publicar, ela já contrata um ilustrador, já que faz tudo isso aí, né? No meu caso, eu prefiro fazer algumas imagens, né? Usando algum efeito, mas eu não uso a xilogravura. Agora, tem outros livros que eu uso quando eu vou, um trabalho mais a miúdo, que eu faço palestras, oficinas em escolas, em universidades, faculdades, sobre essa manifestação cultural espontânea, né, folclore, cordel, enfim. Aí eu uso a xilogravura, né? Mas em São Paulo, por exemplo, eu sou mais chamado para fazer oficina de cordel e oficina de xilogravura, né? Então eu faço várias oficinas em vários espaços, inclusive quando eu voltar aqui, já vou para Minas Gerais fazer uma formação de cordel e xilogravura, mas eu ainda não atentei, só um livro que eu fiz agora, especialmente para o professor, porque agora é obrigatório ensinar literatura de cordel nas escolas. Então, a BNCC já exige agora que seja ensinada a literatura de cordel. Aí eu fiz um livreto com atividades propondo, né, sugerindo para o professor encaminhar aquelas atividades em sala de aula. E aí eu coloquei algumas xilogravuras minhas, né? Então, mas me diga, vamos falar um pouco da xilogravura, antes de falar aqui do último livro que a gente tá, porque é uma arte interessante, que data de quando? Olha, é uma arte milenar, né? Ela é uma arte milenar, ela surge na China, né? Ela surge na China. E depois, como você falou, ela chega no Brasil e eu costumo dizer que às vezes as pessoas pensam que quando a gente fala no Nordeste é porque a gente quer se amostrar, né? Quer se amostrar. Não, o Nordeste é a porta de entrada, né? E aqui entraram muitas manifestações, muitas nações. E eles trouxeram as suas culturas, né? E a xilogravura também entra pelo Nordeste. Agora, nós não tínhamos como ilustrar um livro, né, Paulo? Não tinha recurso de ilustrar o livro. Aí o poeta popular, sabiamente, né, os artesãos, né, com essa sabedoria, faz a xilogravura para ilustrar, no primeiro momento, a literatura de cordel, os folhetos de cordel. Explicar para quem não conhece a xilogravura, quem não sabe o que é uma placa, né, de madeira, placa de madeira, né? Onde você faz em baixo ou alto relevo? Não, você faz em baixo relevo, você faz o desenho e vai entalhando, né? É um carimbo. É um tipo negativo e positivo. Exatamente, né? Preto e branco. Preto e branco. Preto e branco. Mas hoje, algumas xilogravuras você já usa a cor, né? Já tem colorida, já muita colorida. Eu mantenho ainda o tradicional, o preto e branco. Nunca fez nenhuma experiência? Não, porque dá muito trabalho, né? Dá muito trabalho mesmo, né? E aí eu prefiro fazer... Tem que ser milimetradas as placas, faz uma cópia, faz outra, fecha um lado, abre o outro, dá trabalho demais. E tinta suja, né? Tinta suja, né? Você mexer um pouquinho, perde o trabalho. Perde o trabalho, tem que fazer outra, né? Tanto que as minhas xilogravuras, no máximo, eu tiro 5 cópias.
Eu não faço mais que isso. Agora, como tem uma editora em São Paulo que gosta do meu trabalho, então ela manda imprimir em gráfica, né? Do tamanho que você quiser, cartão postal, A4, do tamanho que você quiser. E aí fica mais fácil, né? João, esse último livro agora que eu estou aqui, que foi um dos primeiros, claro que a gente foi na ordem decrescente, é Coruja e o Poeta, né? Ilustrado também, você gosta muito da ilustração aqui, muito bem ilustrado. Essas ilustrações a gente faz a partir de algumas fotos, né? E usando alguns efeitos. E, enfim. Agora, esse livro, às vezes as pessoas acham que o escritor tem domínio, sabe? Ele tem um enredo, ele tem um momento de construir o texto. Mas no meio do caminho, como dizia Drummond, tem uma pedra, né? E você desvia o foco. E a história não ia ser essa história, não é? Mas quando eu estava escrevendo sobre a coruja, ela entrou na história dizendo, poxa, você está esculhambando comigo, não é? Reclamou o espaço dela. Reclamou, então eu comecei a entrar nesse viés, ela reclamando do autor, do narrador, que fica dizendo que a coruja é feia, que é desengonçada, é trouxa. Não, não sou assim, né? E ela mantém esse conflito, esse diálogo com o narrador. Existencial. Existencial, né? exatamente. O diálogo existencial. Existencial mesmo, né? João, prazerzaço ter você aqui, inaugurando essa série que a gente fará sobre essa semana e na outra em vários dos nossos programas, especificamente no Personalidade e aqui no Alagoas Acontece, e dizer você está lá até que dia, né? Exatamente. Na Bienal. Eu estou na Bienal até quarta-feira. Você vai ficar sempre ali na praça? Na praça, não vou ficar no estande do poeta do Portal Brasileiro, né? Existe a Academia, é interessante, a Academia Nacional de Letras, que é presidida por uma alagoana, Aline Romariz, né? E que faz parte do Portal do Poeta Brasileiro. É só acessar, você vai encontrar. Aí tem o stand lá. Tem o stand, então, quem quiser adquirir, conversar com você sobre a obra, né? As escolas também que quiserem, grupos de teatro que quiserem entrar em contato, procurar você até quarta. Até quarta-feira no Portal do Poeta Brasileiro. Estamos lá recebendo com muita alegria esse pessoal todo, né? Tá certo. Tá bom. Isso se sair daqui para quarta, o João ainda está lá. Mas como a gente repete muito, talvez o João já tenha ido embora. E aí você entra em contato pelos meios que a gente hoje em dia tem. Esses só meios colocar João Gomes de Sá na internet e vai falar com ele lá do mesmo jeito. Como se fosse quarta-feira. Exatamente. João, mas eu não queria terminar isso, que para terminar, eu queria que você dissesse mais umas duas luazinhas aí, dois quadradas, como diz a eu digo assim, chegou a hora de buscar outro caminho. E eu nem me acostumei com a ideia. Mas com certeza eu não irei sozinho. Eu levo comigo esta linda plateia. Maravilha! E nós aqui também levamos com a gente aqui você, que é nosso espectador, nosso fiel telespectador, né? Fiel amigo que está aí do outro lado, e a gente convida você para essa semana e na outra e conversando aqui sobre literatura com esses monstros sagrados da literatura alagoana e brasileira que estarão na Bienal do Livro.